Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 5 e 6. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 5 e 6. O título da mensagem é Fechado para balanço. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Oremos. Senhor Deus, estamos na Tua presença nesse momento, rendendo graças ao Senhor por toda a Tua bondade em nossas vidas. Nós reconhecemos que a cada dia desse ano o Senhor esteve conosco, cuidando de nós, nos abençoando, permitindo muitas vezes que provas viessem, mas com a promessa de que o Senhor estaria conosco, nos provendo livramento, ó Deus. Nós queremos nessa noite olhar para a Tua Palavra e através da Tua Palavra olharmos para as nossas vidas e avaliarmos se tivemos vidas que trouxeram honra, glória ao Teu nome, e se não foi assim, ó Deus, que no próximo ano que vai começar daqui a poucos dias, nós possamos viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aplicando a Tua Palavra aos nossos corações. No precioso nome de Jesus. Amém. Balanço é uma operação contábil obrigatória para empresas e sociedades, exceto empresas rurais e micro ou pequenas empresas onde não há contratação de trabalhadores. Fora essas duas categorias, todas as empresas e sociedades têm a obrigação de realizar uma operação chamada balanço. A finalidade dessa operação é demonstrar a situação financeira, patrimonial de uma empresa ou entidade em uma determinada data, informando o andamento de um determinado negócio. É um procedimento normal entre as empresas não realizarem atendimento ao público nos primeiros dias de um ano, realizando um procedimento interno para levantarem seu estoque físico e verificar se os mesmos estão de acordo com a sua contabilidade, para, a partir desse levantamento, desse balanço, eles poderem fechar as suas contas, verem que tudo está de acordo, o que entrou, o que saiu, que está equilibrado, daí o termo balanço, que tudo está equilibrado, e a partir desse momento eles podem se programarem, se planejarem, dando início a um novo ano na empresa. Nesse período em que as empresas estão realizando essa operação chamada balanço, é comum você passar em frente de algumas lojas e ter um cartaz grande lá na porta da loja, né? Fechado para balanço. Então eles não abrem, eles ficam lá conferindo estoque, olhando a sua contabilidade e não fazem atendimento ao público. Hoje é o último domingo do ano. Na verdade, só mais 2 dias e 2013 acabou. E eu gostaria de convidar você hoje à noite para que por uns instantes você fechasse a sua vida para balanço. Ô pastor, não faça uma coisa dessa. Não peça para eu fazer a contabilidade não da minha vida. Olha, minha situação financeira e patrimonial não anda muito bonita não, pastor. Deixe-me acalmar você. A minha também não anda. A gente está na mesma situação, né?
O versículo que nós lemos tem dois verbos que eu gostaria de destacar no versículo 5. Examinai-vos e provai-vos. Esse exame prova é em relação a quê? O próprio versículo nos responde. É em relação à nossa fé. Esse exame que a palavra de Deus nos manda fazer, esse fechamento para balanço, não é financeiro, não é patrimonial, não é para ver quanto você ganhou, quanto você progrediu, como é que você está na sua situação financeira, não. O convite da palavra de Deus hoje à noite é para que você faça um exame da sua fé, um exame do seu caminhar, da sua vida cristã nesse último ano. E esse exame e prova, ele pode apresentar dois resultados. Você pode fazer esse exame e, conforme o final do versículo 5, estar reprovado, ou você pode realizar esse exame e, como fala no final do versículo 6, não ser reprovado. Então eu queria convidar você hoje para fechar a sua vida espiritual para balanço. Chegando no final do ano, no início de um novo ano, queria que você fechasse a sua vida espiritual para balanço. Porque é para Deus que você tem que prestar contas. É para Deus que você tem que mostrar como foi o seu caminhar, a sua vida cristã. É para Deus que você vai dar contas da sua fé. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então nós temos que fazer uma avaliação, uma prova da nossa fé, porque nós devemos uma prestação de contas a Deus. Então hoje à noite eu queria convidar você para fechar a sua vida para balanço em algumas áreas. Primeiro, feche sua vida para balanço em relação à leitura e meditação da palavra de Deus. Salmo número 1, versículo 1 e 2 fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Estava lendo esse versículo em várias versões. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. E vi várias traduções desse versículo e uma me chamou a atenção. Uma versão dizia assim: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia todo. Que quer dizer o quê? Que o salmista meditava na palavra de Deus todos os dias. Mas não é só que ele meditava todos os dias, é que todos os dias ele meditava na palavra de Deus o dia todo. Vou fazer umas perguntas para você. Quero que você considere. Quem aqui leu um livro inteiro esse ano? Não levante sua mão, não precisa levantar. Pode levantar se quiser, se não quiser. Quem leu um livro inteiro esse ano? Pergunta número 2. Era um livro grosso? Era um livro fino? Era um livro grosso? Foi prazerosa a leitura desse livro? Você teve prazer ao ler esse livro? Essa pergunta agora. Você ficou preso à leitura que deixou de sair com seus amigos? Vá pensando. Os amigos iam para algum lugar, comer alguma coisa lá no shopping, convidaram você, não posso, estou lendo um livro.
Você deixou de comer? Era a hora do almoço ou da janta, a leitura estava tão interessante e você deixou de comer para ler mais alguns capítulos? Deixou de dormir? Porque estava lendo um livro. Se este livro fosse composto por uma coleção, volume 1, volume 2, volume 3, você iria ler os próximos volumes? Há um tempo atrás foi lançada aquela série Deixados para Trás, não sei se alguns de vocês lembram, e foram 10 volumes. E quando a pessoa lia o primeiro volume, ela já estava ansiosa para ler o volume 2. Né? Você ficou ansioso para ler os próximos volumes? Você está na expectativa, terminei, mas o outro ainda não tá pronto? Já fez isso? Já viveu isso? Então, deixe-me dizer para você que eu conheço uma incrível coleção de livros que contam histórias maravilhosas. Eu conheço. Nessa coleção de livros, você encontra drama. Quem gosta de drama aqui? Leitura, vou ler um drama. Gosto de ler um drama. As moças aqui da igreja, né? Eu sei. Gostam de romance. Quem gosta de ler um romance aqui? Sei que algumas de vocês gostam de ler romance. Batalhas épicas. Sabe? Aquelas batalhas épicas. Soldados. Carroças, cavaleiros, armadura. Batalhas épicas. Poesia. Quem gosta de poesia? Poesia. Conselhos de sabedoria. História. História, não história. História da ciência, história. História da humanidade mesmo. História de um povo. Antropologia. Geografia. Arqueologia. Biografias. Muitas biografias. E olha, pensa num gênero literário. Nessa coleção de livros que eu conheço, tem. Você duvida do que eu estou falando? Então você acaba de admitir algo. Se você duvida que existe uma coleção de livros assim, você acaba de admitir algo. Você admitiu que não leu a Bíblia esse ano. Ah, pastor, pare. Vai falar para mim que na Bíblia tem romance? Quem já leu o livro de Ruth? Não é historinha, não. Ninguém inventou. Aconteceu aquilo. Não foi um vendedor de livro que queria ganhar dinheiro e inventou a história de uma moça pobre que conheceu um homem rico, que se apaixonou por ela e fez tudo para que pudesse ter aquela mulher. Não é história, não. Não é ficção, não. Isso aconteceu. Batalha épica, pastor? Batalha épica. Imagine um homem de 1,70 m enfrentando um gigante de 3 metros e indo só com uma atiradeira de pedra. Batalhas épicas. Eu não vou citar nome aqui, porque agora a gente está no YouTube, né, Jaime? Então, se a gente falar alguma coisa aqui, periga, né? Mas você não precisa ir comprar livro de autoajuda lá na livraria, não. Me vem o nome de vários autores, de vários títulos. Você não precisa ir comprar livros de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus, ela tem conselhos de sabedoria para a sua vida. E se você não acredita nisso, se você falar, pastor, você não tem lido a palavra de Deus. Porque se você tem lido a palavra de Deus, você encontrou todos esses gêneros de leitura. Porque eles estão dentro da palavra de Deus. E tem mais, é uma coleção inteira. Termina um volume, você já tem o outro em seguida. Nem precisa ficar esperando, não. Já está aqui, à nossa disposição. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a leitura de outros livros. Eu mesmo li vários livros no decorrer desse ano. Agora, o que me espanta muitas vezes
é que a palavra de Deus, que deveria ser a principal leitura na vida de um cristão, é deixada de lado. A gente lê tantas outras coisas, mas a Bíblia, que deveria ser a principal leitura, ela acaba ficando de lado. Eu raramente recomendo leitura para alguma pessoa. Raramente eu chego e falo assim, eu estou lendo um livro, leia que esse livro é bom também. Vale a pena ler esse livro. Raramente eu faço recomendação de livros, mas eu vejo, eu vejo aqui nos corredores aqui de vez em quando, pessoas fazendo recomendação, leia tal livro, compre tal livro, esse livro é bom. Mas eu quase nunca vejo as pessoas falando, olha, leia o Evangelho de Lucas dessa semana. Eu faço na escola bíblica com os homens, não faço? Irmãos, leiam tal capítulo, leiam tal livro. Esse tipo de recomendação eu faço. Leiam essa semana. Eu dou esse tipo de recomendação de trechos, mas eu raramente vejo alguém falando, olha, leia os Evangelhos, leia Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, em um mês que tem 30 dias, você vai ter lido Provérbios no mês que tem 31, no mês que tiver 30, você faz um esforcinho, lê 2 capítulos e você vai ler Provérbios várias vezes no decorrer do ano. Por que será? Ou essas pessoas não leem a Bíblia, por isso não tem como recomendar a leitura, ou se leem, não acham a leitura da palavra de Deus interessante. Não acho interessante. Olha, eu li porque eu fui ensinado na igreja que eu tenho que fazer a leitura da Bíblia. Então, se eu fui ensinado, eu tenho que ler, mas eu li lá 1 capítulo, 3 capítulos. E aí pegou um livro dessa grossura, que não ensina nada sobre Deus, que não ajuda na vida cristã, e fica preso. Deixa de comer, deixa de dormir, deixa de sair com amigos para ler uma coisa que não tem a significância, a importância da Bíblia, que é a palavra de Deus. Volto a dizer que eu não sou contra a leitura, não acho errado, pecado que você faça outras leituras, mas o que ocupa o maior tempo da sua vida é a palavra de Deus. Feche sua vida para balanço por uns instantes. Como foi a sua leitura e meditação na palavra de Deus? Quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todos os dias e o dia inteiro. O meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito dia e noite. Feche sua vida para balanço em relação à sua vida de oração. Entre os judeus, havia uma prática de separar certos períodos do dia para que eles orassem. Salmo 55, versículo 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Também Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava. Então o judeu ele tinha uma prática de orar 3 vezes ao dia. No Novo Testamento, quando nós olhamos para a prática dos apóstolos, nós vemos que eles também, como judeus, oravam 3 vezes ao dia. Atos, capítulo 2, versículo 15, fala que eles estavam reunidos, é quando vem o Espírito Santo sobre eles, lá no cenáculo, mas eles estavam fazendo o que lá? Os versículos anteriores nos relatam que eles estavam orando. E fala que era a hora terceira. Era o primeiro período de oração, a hora terceira. A hora terceira tinha início às 9 horas da manhã. Então, às 9 da manhã, eles separavam para a oração. Atos, capítulo 10, versículo 9, falando sobre Pedro, fala que ele estava
orando na hora sexta. A hora sexta tinha início ao meio-dia. Então, ao meio-dia, eles oravam também. E Atos capítulo 3, versículo 1, fala que Pedro e João estão indo para o templo para a oração da hora nona, que se iniciava às 3 horas da tarde. Então, o judeu tinha por prática orar 3 vezes por dia. E alguns crentes mantêm essa prática até hoje, sabia? Eles oram 3 vezes por dia. Eles oram de manhã, eles oram ao meio-dia e eles oram à noite. E sabe como é que eles oram? Senhor, obrigado pelo café da manhã. E aí meio-dia eles oram, Senhor, obrigado pelo almoço. E à noite eles oram, Senhor, obrigado pela janta. Mantém a mesma prática, né? Oram 3 vezes ao dia, somente pelas suas refeições. Brincadeiras à parte sobre a vida de oração dos crentes hoje em dia, o Novo Testamento vem nos ensinar algo diferente do que orar 3 vezes ao dia. Na religião muçulmana, existe um ofício, um trabalho chamado muezin. Muezin é a pessoa encarregada de chamar os muçulmanos à oração. Então, se você visitar um país árabe, onde tenha uma mesquita, 5 vezes ao dia, num determinado horário, esse encarregado, chamado muezin, ele sobe ao alto do templo e ele faz uma emissão de um som, né? E ele está no alto e quando ele emite aquele som, todas as pessoas ouvem. Ele sabe, é a hora da oração. Eles param tudo, estendem os seus tapetes, se prostram, virado para Meca, né? Eles sabem qual é a direção de Meca, viram para Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos, e oram 5 vezes ao dia. O judeu fazia isso 3 vezes ao dia. Lá em, eu acho que é 1 Reis capítulo 8, versículo 48, Deus fala que se eles fossem levados para o cativeiro, eles deveriam orar virados para Jerusalém, que era demonstrando a esperança de que um dia eles iriam voltar para a terra. E o judeu fazia isso. O trecho de Daniel fala que 3 vezes ao dia, Daniel se virava para Jerusalém e orava em direção de Jerusalém. Mas o Novo Testamento vem nos ensinar que a oração deve ser uma prática constante na vida do crente. Eu sei, você pode citar sem folhear para lá. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. E também Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando o tempo todo em espírito. Nós não precisamos esperar certos horários do dia. Nós podemos orar o dia inteiro. Nós podemos falar com Deus a cada minuto, a cada instante. E Deus está pronto para nos ouvir. Ao mesmo tempo que isso é tão simples, é uma batalha, é uma tarefa espiritual. Ao mesmo tempo que orar é algo tão simples, se nós não estivermos atentos, nós passamos o dia inteiro sem sequer conversarmos com Deus. Feche sua vida para balanço. Como foi a sua vida de oração nesse último ano? Orou? Orou pouco? Orou muito? Poderia ter orado mais? Mas considere. Feche sua vida para balanço e avalie como foi a sua presença nos cultos. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns, ainda mais quando vedes em que o dia se aproxima.
Outra versão fala: não deixemos a nossa congregação. Qual era o comportamento dos cristãos primitivos, daqueles primeiros crentes na era da igreja? Atos capítulo 2, versículo 46. Falando daqueles primeiros crentes, como era o comportamento deles? A palavra de Deus diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus. Os cristãos continuaram a usar o templo como lugar de reunião. A igreja nasce no templo e foi usada por um bom período como local de reunião, até que os judeus expulsaram os cristãos do templo e eles passaram a se reunir de casa em casa. Mas eu não quero, nesse momento, focar no local. Eu acho que o local é importante. Nos últimos anos eu tenho ouvido pessoas desprezando o local de reunião da igreja. E eu acho que é um erro nós desprezarmos o local da reunião. Eu acho que se a igreja é uma igreja local, ela é uma igreja local porque se reúne em um local. No nosso caso aqui, nesse templo. Poderia ser em outro lugar, poderia, não é isso que nos constitui igreja, mas eu não quero hoje dar a ênfase ao local, nem supervalorizar o local e nem desprezar. Mas eu quero focalizar a frase: não deixemos de congregar. Isto é, não deixemos de nos reunir com o povo de Deus, quando o povo de Deus se reunir para cultuar a Deus. Você acha que é muito se reunir com a igreja 3 vezes na semana? Volta lá para os 2 versículos que foram lidos, Atos 2,46 e 5,42. Diariamente. Todos os dias. Era essa a frequência de cultos no início da igreja. A igreja se reunia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E começava domingo de novo e eles se reuniam todos os dias. O povo não se justificava. Eles simplesmente perseveravam. Leia lá Atos capítulo 2, quantas vezes aparece a palavra e perseveravam. Eles perseveravam. A palavra perseverança implica em dificuldade. Não era mais fácil para eles se reunirem como igreja, como é para nós hoje. Às vezes a gente fala: não, pastor, mas era fácil, né? Eles não tinham os compromissos que nós temos hoje. Eles não faziam as coisas que nós fazemos hoje. Eles perseveravam. Era uma luta, era uma dificuldade. E eles perseveravam, eles insistiam em estar reunidos todos os dias. E nós nos queixamos de 3 vezes na semana termos que nos reunir na casa de Deus. Estamos cansados demais, trabalhamos duro. Não deu, né? Depois que inventaram essa frase, não deu, ficou fácil não vir para a igreja, né? Irmão, por que você não veio? Não deu. Nesse não deu, cabe tudo. O que você imaginar, cabe. Eles perseveravam para estar reunidos. Para quê? Lá Atos capítulo 2, versículo 41 e 47 fala: eles estavam reunidos para aprender. Estavam reunidos por causa da doutrina. Eles estavam reunidos por causa da comunhão, por estarem juntos. Estavam reunidos para partir o pão, para celebrar a ceia do Senhor. Eles estavam reunidos para a oração. E eles estavam reunidos para o louvor a Deus. Leia lá Atos 2, 41 e 47 e você vai ver
Tudo isso está ali relatado. Eles perseveravam porque eles queriam estar aprendendo, queriam estar em comunhão, participar da ceia, queriam orar juntos e louvar a Deus juntos. Em maio do ano passado, vários de vocês aqui vão se lembrar, nós tivemos o privilégio de receber em nossa igreja o pastor Jair e a dona Margarete. O pastor Jair é pastor da Igreja Batista Ebenezer, lá em Colombo, no Paraná, no bairro de Iatuba. Ele foi nosso conferencista aqui e foi muito bom, foi uma bênção receber a família dele e a esposa, os desafios da palavra de Deus. Mas eu me lembro, no domingo de manhã, ele pregando a palavra de Deus para a nossa igreja, e eu me lembro que ele pediu que a esposa dele contasse algo que havia acontecido lá na igreja deles. E eu me lembro da história que a irmã Margarete contou. Ela contou que um irmão se ausentou do culto. E ela ficou preocupada. É uma pessoa que frequentava a igreja, né? Não se ausentava com regularidade. E ela ficou preocupada. E no próximo culto, quando essa pessoa chegou até a igreja, né, para prestar culto ao Senhor, ela foi até a pessoa, né, preocupada com o que podia ter acontecido com aquela pessoa, e falou: mas irmão, você não veio hoje? O que aconteceu? E a pessoa respondeu: eu não pude porque eu tinha um compromisso naquela hora. E a dona Margarete falou: engraçado, você assume 2 compromissos no mesmo horário? E a pessoa respondeu: mas eu não tinha outro compromisso naquele horário. E ela fez outra pergunta: e a sua presença no culto é o quê? Entenderam? É o seu compromisso, não é comigo, irmãos. Não é com os outros irmãos. É o seu compromisso com Deus. Ah não, pastor, não deu, né? Como eu disse. E na frase não deu cabe tudo. Infelizmente, muitos crentes não têm levado a presença no culto a sério. E eu não estou falando de culto de domingo à noite. Ah não, mas eu fui domingo à noite. Que bom. Mas culto é só domingo à noite? A igreja se reúne em outras ocasiões? Outros dias da semana? Em outros locais que não é aqui? Sim ou não, irmãos? Estou meio na dúvida agora. A igreja faz ou não faz isso? Faz. Faz para quê? Qual o propósito, irmãos? Para cultuar a Deus. É uma reunião da igreja. A igreja está se congregando para o culto a Deus. Não estou falando só de domingo. Estou falando dos cultos da igreja. É compromisso que deve ser assumido entre você e Deus. E também me lembro uma história que eu ouvi já há muito tempo mesmo, de uma senhora, uma senhora idosa, já com bastante idade avançada. Ela sofreu um acidente doméstico, foi para o médico examinou, fez lá o procedimento que tinha que ser feito nela e recomendou para ela repouso por 3 meses. 3 meses sem sair de casa para nada. Dentro de casa fazendo o mínimo possível. Levantando o mínimo possível para não correr o risco de uma nova queda e um novo machucado. Então, quando o médico disse para ela que ela deveria fazer isso, ela perguntou: doutor, mas e a igreja? E o médico, com sarcasmo, respondeu para essa senhora: a igreja vai pastar bem sem a senhora. E essa mulher, com toda humildade e sinceridade, falou: ah, doutor, eu sei que a igreja vai passar bem sem mim, mas sou eu que não vou passar bem sem a igreja.
Esse deve ser o sentimento. A igreja pode até nem perceber a minha ausência, mas eu devo sentir a ausência de estar no culto, louvando e adorando a Deus. Feche sua vida para balanço. Como foi a sua presença nos cultos no decorrer desse ano? E por fim, eu convido você a fechar sua vida para balanço e avaliar como foi o testemunho da sua fé. Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. Jesus foi crucificado, morreu, foi posto no sepulcro. 3 dias depois, no domingo, ele ressuscita dentre os mortos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, que por 40 dias ele se apresentou entre os seus seguidores, e mais de 500 pessoas. Quando Paulo escreve isso, ele fala das quais ainda vivem hoje, foram testemunhas oculares, ou seja, viram Jesus ressuscitado. E aqui, em Atos capítulo 1, é o último dia de Jesus aqui na terra após a sua ressurreição. Jesus, ele vai subir aos céus e deixa pelo menos 2 promessas. A primeira promessa é que enquanto ele não estivesse aqui conosco, ele iria enviar um outro Consolador. Ele já havia dito isso lá em João capítulo 14, João capítulo 16, e que eles deveriam voltar para Jerusalém e permanecer ali até a vinda do Espírito Santo. E a segunda promessa que Jesus faz é que ele vai voltar. Então ali há 2 promessas. Uma que foi cumprida 10 dias depois que ele subiu, e outra que ainda é futura. E se ele cumpriu a primeira, ele vai cumprir a segunda. Pode confiar, não tenha dúvida. Só que um pouco antes, os seus discípulos estavam ali inquietos. Versículo 6. Eles começam a conversar entre eles e falam, será que é agora? Porque ele já morreu, ele já ressuscitou. Será que é agora que ele vai estabelecer o reino para Israel? A ansiedade deles era essa. Será que o reino vai ser estabelecido agora? E o que Jesus responde no versículo 7, olha, há eventos, há ocasiões, há datas que estão reservadas para a exclusiva autoridade do Pai. Então o que Jesus diz? O reino não virá agora nesse momento. Ele virá quando o Pai determinar que ele venha. Os seus discípulos pensam, talvez, não está relatado, bom, mas se o reino não vem agora e Jesus vai para o céu, o que nós vamos fazer? E aí Jesus responde no versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Qual é a esperança da igreja? É a volta de Cristo. Mas o que Cristo espera que a igreja esteja fazendo até a sua volta? Que a igreja assente-se e fique olhando para o céu, esperando que Jesus volte? É isso que o Senhor espera da igreja? Não. O Senhor Jesus espera que até o dia da sua volta, a sua igreja esteja testemunhando a sua fé para o mundo lá fora. E Ele já enviou seu Espírito
para nos habilitar, para nos capacitar a testemunhar da fé. Um dia conversando com um irmão, ele fez uma pergunta que ela traz um certo desconforto para o pastor, mas também para a igreja de uma maneira geral. A pergunta era: será que todos os crentes da igreja estão habilitados, são capazes de testemunhar de Cristo? Eu diria que essa pergunta tem duas respostas. Sim, porque se você é crente, o Espírito Santo já habita em você e é Ele que habilita você a fazer isso. E não, porque nem todos estão prontos para serem usados por Deus e deixarem o Espírito Santo falar através das suas vidas. E aí, como pastor, eu me sinto envergonhado porque, conforme Efésios capítulo 4, eu sou uma ferramenta do Espírito Santo para aperfeiçoar sua vida, para ajudar você a crescer e aprender as Escrituras e testemunhar. Mas até Jesus voltar, irmãos, nós não podemos ficar sentados aqui no banco da igreja. É gostoso, é confortável, mas não foi para isso que Jesus nos salvou. Até a volta de Jesus, Ele disse: vocês vão receber o Espírito e vão testemunhar. Feche a sua vida para balanço. Para quantas pessoas você testemunhou nesse ano que passou? Para quantas pessoas você falou: eu tenho algo para falar para você da palavra de Deus? Eu quero dizer para você que Jesus te ama, Ele morreu no seu lugar. Ou você tirou um folheto do bolso e falou: olha, está aqui, eu quero que você leia essa mensagem. Ou você viveu uma vida santa, piedosa, e isso chamou a atenção das pessoas que cercavam você, e eles falaram: mas você é diferente. Como foi a sua vida de testemunho? Como você demonstrou a sua fé? Talvez, ao fechar a sua vida para balanço, você não tenha boas contas para apresentar a Deus. Mandei um e-mail para o Mauro, pedindo para ele me ajudar com esse conceito de balanço. E eu queria uma coisa bem simplesinha, O irmão Mauro me mandou uma fórmula lá, que eu nem lembro mais, os ativos que são igual a... Olha, obrigado, graças a Deus que a igreja tem contador, irmãos, Tem uma fórmula lá, mas eu sei que agora, terminando dezembro, toda a documentação vai lá para o nosso contador, ele já faz isso mês a mês, agora no final do ano realmente ele só fecha as contas, vê que tudo tá em ordem. Mas imagina fechar a sua conta patrimonial, sua conta financeira no vermelho. Você terminaria bem o ano? Você terminaria feliz? Fiz o balanço, esse ano eu estou no vermelho. Você começaria bem o ano? Eu não. Agora, pense nas coisas de Deus, fechando a sua conta, fechando sua vida para balanço e falando: olha, eu não li a Bíblia como eu deveria ler, eu não orei como eu deveria orar, eu não estive na casa de Deus como eu deveria estar e eu não testemunhei como eu deveria testemunhar. Já imaginaram uma conta com uma coluna vermelha nessas áreas, em falta? Então eu quero deixar algo de esperança para você. Não quero que você volte para casa falando: estou no vermelho com Deus, e agora? Então eu quero deixar algo de esperança para vocês. Isso é uma agenda 2013. Ela está bem abarrotada. Muitas páginas escritas, algumas em branco, para estar escrito feriado aqui, então tá justificado, que ela está em branco. Mas olha, isso aqui,
Ó. Representa de uma certa maneira como foi o meu dia a dia no ano que passou. Alguns dias muito agitados, com muitas coisas. Na verdade, eu vou falar a verdade para vocês, irmãos. É a agenda da minha esposa, tá bom? Eu não tenho essa disciplina de ter agenda. Mas olha, pode ver que ela é bem ocupada, mais do que eu até, né? Poucas páginas em branco. Geralmente final de semanas e feriados. É uma agenda que foi preenchida. Sexta-feira nós saímos. Sabe o que nós fomos fazer? Fomos comprar uma agenda nova para ela, é óbvio. Conseguem ver aqui, ó? 2014. Todos os dias de 2013, ou quase todos os dias, faltam 2 para acabar, já foram. Já estão preenchidos, ficaram para trás. Tomar cuidado para não amassar aqui, né? 2014, no caso dela, não está em branco. Ela já tem compromissos para 2014. O ano nem entrou, mas ela já tem coisas para fazer, para viver. Mas, fora isso, é uma página. São páginas todas em branco. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o que passou, passou. Daqui 2 dias, a minha esposa faz algo interessante. Ela passa a agenda dela a limpo. Ela coloca algumas coisas na agenda nova, né? Mas depois ela põe numa gaveta, fica guardado lá por 2, 3 anos. Caso ela precise comprovar alguma coisa, ela vai lá e pega, né? Mas depois de 2, 3 anos, tira da agenda e joga fora. Sabe, uma agenda de 2013 não serve para 2014. Serve para 2014 uma agenda de 2014. Essa é a esperança que eu quero deixar para você. Talvez fechando sua vida para balanço, você fala: não li a palavra de Deus, não orei, não estive nos cultos e não testemunhei a minha fé. Olha, é passado. Joga fora, deixa para lá. Deus dá a você um novo ano daqui 2 dias. Dá um 2014 com páginas em branco. Para quê? Para você fazer tudo igual o que você fez esse ano e chegar dezembro, fechar de novo no vermelho? Não. Para que você faça o balanço da sua vida e fala: fechei no vermelho. Mas esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou viver para a honra e para a glória de Deus. Esse ano eu vou fazer diferente. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se renovam a cada manhã, e que grande é a tua misericórdia. Nós não precisamos esperar dia 1º de janeiro. Nós podemos mudar nossa atitude hoje. Mas nós podemos ter um período de tempo, um ano chamado 2014 diferente. Valorizando a tua palavra, valorizando a oração, valorizando a reunião do teu povo para louvar o teu nome e demonstrando a nossa fé no Salvador no mundo lá fora. Se depois, ó Deus, de avaliarmos, se depois de examinarmos e provarmos a nós mesmos, nos encontrarmos reprovados, pedimos o auxílio do Senhor para que no próximo ano possamos fazer tudo diferente, para a honra e glória do teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda com cabeças baixas, olhos fechados,